A paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está ouvindo esse áudio, eu compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Salmo número 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Outra versão diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O título da nossa reflexão é Pegadas na Areia. O Salmo 46 ele foi escrito pelos filhos de Corá, no período do rei Davi. Os coraitas, eles eram cantores, porta-vozes da adoração no templo. Era um grupo de levitas descendentes de Corá, primo de Moisés. Realmente era um grupo separado para adorar, para entronizar por meio de cânticos, entronizar o Senhor no templo. E esse Salmo 46 foi escrito justamente pelos coraitas, no período do rei Davi. O Salmo ele foi escrito num contexto. E não foi em qualquer contexto, caro ouvinte. Ele foi escrito num contexto de batalha, num contexto de guerra, num contexto de luta. Depois que Davi derrotou os inimigos de Israel. E esse salmo, quando eu leio, ele traz ao meu coração, gera no meu coração uma grande fé. Gera em mim ânimo. Porque assim como Davi e o povo de Deus sofreram perseguições, participaram de batalhas difíceis, assim também ocorre na minha vida e eu creio também que ocorre na sua vida. O salmista Davi, o rei Davi, ele passava por batalhas e vencia porque Deus estava com ele. Ele sabia que para ser vencedor diante das lutas, ele precisava da presença de Deus em sua vida como um líder e na vida de cada membro do exército de Israel para que alcançassem as vitórias diante daqueles que queriam oprimir, aqueles que queriam frustrar os planos de Deus na vida do seu povo. E o texto que nós lemos, o versículo, fala justamente sobre isso, que Deus, ele é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o socorro, é o auxílio que está sempre presente na hora da angústia, na hora da adversidade. Assim também tem sido na minha vida e eu creio que se você tem Deus em sua vida, também assim será. Que nos momentos mais difíceis, nos momentos onde nós achamos que não terá mais saída, Ele é o socorro presente, Ele é o auxílio diante das adversidades e nós conseguimos desta forma vencer. Então hoje, caro ouvinte, assim como o Salmo 46, ele nos impulsiona a acreditar que Deus está conosco diante das lutas. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua realidade, qual é a sua história. Mas o que eu quero também afirmar é que Deus sabe qual é a sua história. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe da sua angústia. Deus sabe dos seus erros, Deus sabe dos seus acertos, mas independente da batalha que você esteja enfrentando, existe um Deus que se você abrir o seu coração e pedir para que Ele venha, Ele virá. Ele irá até você e vai fazer você vencer os obstáculos, mas Ele quer que nós nos curvemos diante dEle e venhamos a pedir a Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu estou passando por um momento difícil. Me ajuda que eu estou passando por uma batalha tão grande. E muitas das vezes, caro ouvinte, o próprio Deus, que é socorro, que é refúgio, que é fortaleza nos momentos difíceis, é um Deus que quer de nós conserto. É um Deus que quer que eu e você venhamos a reconhecer aonde estamos errando. Reconhecer aonde estamos caminhando em falso. E Ele quer que venhamos a largar aquilo que nos leva a pecar.
aquilo que nos afasta de Deus. Porque muitas pessoas estão afastadas de Deus por conta do pecado, que é o que faz a separação entre o homem e Deus. E o pecado, ele consome o ser humano, ele acaba com a estrutura familiar, ele acaba com sonhos, ele acaba com perspectivas e projetos traçados, porque é tudo aquilo que nos faz errar o alvo. Mas hoje nós temos, no período da graça, na dispensação que estamos vivendo, nós temos Jesus Cristo. E Jesus Cristo pagou um alto preço para fazer essa ponte, essa ligação entre nós e Deus, para fazer com que sejamos perdoados pelos nossos pecados e tenhamos essa proximidade do Pai. Então, se você, se nós queremos vencer as batalhas, assim como Davi venceu, nós precisamos abandonar a prática do pecado, abandonar aquilo que nos faz errar. E isso só é possível quando reconhecemos que Jesus Cristo veio para nos resgatar e nos conceder essa ponte, essa oportunidade de nos aproximarmos do Pai com as nossas vestes limpas. No verso 2 desse mesmo salmo, o salmista ele continua, né? Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Esses 5 primeiros versículos do Salmo 46, mais precisamente do 2 ao 5, porque o 1 nós lemos como texto base da nossa reflexão, eles reforçam o que está no verso 1. Esses versículos, eles reforçam que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que é um auxílio sempre presente na adversidade. E o mais interessante é que no verso 5 ele diz o seguinte, que Deus nela está. Deus está onde? Deus está na cidade. E Deus está na sua vida. Deus está na minha vida. Deus está na nossa história. E quando Ele ali está, a sua história, os seus sonhos, os seus projetos, como diz o verso 5, não serão abalados. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então creia neste dia que Deus é o seu auxílio. Se você o buscar, se você pedir, se você chamar pela sua presença em nome de Jesus, Ele virá, Ele será o seu auxílio e você, assim como Davi, como o rei Davi venceu batalhas, porque Deus estava com ele, assim será você. Deus também fará você vencer as batalhas. Que você tem sonho, que você tem projeto, eu não tenho dúvida, assim como eu também tenho. E a gente sabe quando a gente traça alguns planos em nossas vidas, com as bênçãos de Deus sobre esses planos, a gente sabe que no percurso nós teremos batalhas, nós teremos dificuldades. Porque nós só daremos valor à vitória quando nós tivermos uma luta e nesta luta nós vamos vencer e vamos atribuir essa vitória a Deus. Então Deus sabe que nesse seu processo que você traçou no seu coração, e muitas das vezes foi Ele que colocou no seu coração, Ele estará com você. Mas Ele não nos engana. A palavra de Deus, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter adversidades, mas isso não é para acabar com vocês. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo por vocês. Vocês vão passar por processos, e esses processos serão tão doloridos que lá na frente vai servir de testemunho para você contar para outros aquilo que você passou. Você passou, você não permaneceu. Por quê? Porque Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Ele é o seu auxílio sempre presente na hora da adversidade. Ele vai fazer com que nós venhamos a crescer diante daquilo que nós nos propusemos a fazer e diante daquilo que nós vamos alcançar. E no verso 10, que eu acho sensacional, é quando o salmista, né, fala algo que choca os nossos corações, principalmente ao meu. Quando fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra.
Então, Deus está dizendo para mim e para você, olha, você está passando por uma luta difícil e eu sei. Mas olha, aquietai-vos. Acalme o seu coração, entenda que eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu não sou um Deus com D minúsculo, só existe um único e verdadeiro Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Paulo, Deus de Pedro, Deus de Silas, Deus de João, Deus de Tiago, Deus de Daniel, de Samuel. O único e verdadeiro Deus sou eu, e é o mesmo Deus que está com você na luta que você está passando. Deus quer te dar a vitória. Ele quer estar com você em todos os momentos. O título, como eu falei para você, ele é Pegadas na Areia. Por quê? Porque é um poema muito conhecido no meio cristão. E eu quero dizer para você que você não está sozinho na sua peleja, na sua luta. Uma coisa que Deus fala muito ao meu coração e eu transmito para você: não desista, prossiga, vá caminhando, vá de fé em fé, de glória em glória. Não desista, caminhe. Tá doído, mas continua caminhando, porque Deus está comigo e Deus está com você. Mas para que Ele esteja conosco, nós temos que querer estar com Ele. Deus não força nada. Então, eu quero ler para você um poema muito conhecido que diz: Pegadas na Areia. Diz assim o poema, abre aspas: Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam-se cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do Senhor. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho de minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia 2 caminhos da vida, apenas um par de pegadas. Não compreendendo por que tu, nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: Meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Caro ouvinte, que esse poema, óbvio, né, servindo de subsídio para o texto base, que é a palavra de Deus, o Salmo 46, é algo para aumentar a sua fé. Esse poema está dizendo que nos momentos mais difíceis o Senhor pegou nos braços e carregou. É assim que Deus faz conosco. Naquele momento onde a gente está sem forças, a gente às vezes não tem força nem para orar, nem para pedir, mas aí entra o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis por nós. E é nesse momento que Deus, por meio de Jesus, nos carrega no colo e faz com que passemos pelo mar da tribulação, pelo mar da dificuldade. O Senhor sempre estará conosco, porque o Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então eu concluo essa reflexão dizendo para você: não desista. Entenda que nos seus momentos mais difíceis, se você clamar, se você buscar, Deus vai estar com você, carregando no colo. E ao final de tudo, o nome dele será glorificado e você será abençoado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel. Então é só clamar, como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus.